Olá, está no ar mais um Alesp Conecta, programa aqui da Rede Alesp que você fica por dentro de tudo o que acontece na área da saúde, econômica, meio ambiente, cultura e também educação. Hoje vamos falar com a Sueli Araújo, ela que é urbanista, para falar do meio ambiente e a percepção dos brasileiros quanto ao desmatamento e também as queimadas aqui no nosso país. Sueli, seja muito bem-vinda ao Alesp Conecta de hoje. Boa tarde, Carolina. É um prazer participar do programa. Isso recentemente a gente saiu algumas pesquisas, né, de institutos importantes, como o Instituto de Tecnologia e Sociedade, e também do IBGE, que falaram um pouco aí da percepção dos brasileiros quanto ao meio ambiente. Eu queria que você falasse um pouco aí dessas pesquisas e principalmente dos resultados dela, né, falando aí da percepção, qual que é hoje a atual percepção do brasileiro quanto ao meio ambiente. Então, os resultados foram bastante positivos e até surpreendentes. A principal pesquisa que foi recentemente divulgada é uma iniciativa do ITS, que você citou, junto com o IBOP, e também monitorada por um grupo sobre mudanças climáticas da Universidade de Yale. Então, foi uma pesquisa assim, bem criteriosa e bastante acompanhada em relação à sua aplicação. Foram entrevistadas 2.600 pessoas em outubro do ano passado, eles só divulgaram o resultado agora, mas, em geral, os números são bastante altos, né? Os brasileiros, eles estão preocupados com o desmatamento, com o aquecimento global, com as queimadas ilegais, e sempre com percentuais altos, né? 77% dos brasileiros acham, por exemplo, importante proteger o meio ambiente, mesmo que isso signifique menos crescimento econômico, né? Praticamente a totalidade, 90% dos brasileiros, um outro exemplo, entendem que as queimadas na Amazônia são um problema real. Então, os números representam, na verdade, quase como se você estivesse fazendo uma pesquisa com ambientalistas. Os resultados são bastante altos. E a pesquisa, ela observou todos os critérios, né, de distribuição da população no território, idade, formação, gênero, né, tudo foi muito equilibrado nesse sentido. Isso a pesquisa também aí questionou, né, os brasileiros sobre a responsabilidade desse aumento aí nas queimadas e no desmatamento que a gente viu nesses últimos anos, e 54% aí atribuiu essa questão ao governo. Isso se deve ao governo atual, ou essa imagem vocês observaram que isso já vem de anos, né? Por exemplo, ter essa responsabilidade em cima do governo quanto ao cuidado ao meio ambiente? Bom, eu acho que não é só do governo atual, mas a atitude do governo atual, ela é muito declaradamente de questionar, por exemplo, fiscalização ambiental, de reclamar do valor das multas ambientais, né? O presidente Bolsonaro e o próprio ministro do Meio Ambiente falam em indústria de multas, né? E eu acho que esse posicionamento de questionamento das ações ambientais por parte de titulares de funções importantes no governo Bolsonaro, provavelmente aumenta assim, esse número em relação ao que a população vê do governo, né? A população está percebendo que o governo, ou sabe que o governo não tem o meio ambiente como uma de suas áreas prioritárias, e mais do que isso, que o governo questiona a política do meio ambiente. A política ambiental, ela tem um componente forte regulatório de regras, né, em qualquer país do mundo. Então, ela está sempre assim, colocando obstáculos, falando você tem que licenciar, você tem que autorizar, e o governo atual ele tem uma postura de desregulamentação. Então, a política ambiental passa a ser, para o presidente, para outras pessoas importantes no governo, uma política quase que atrapalha. Mas o que essa pesquisa mostra? Que a população está incomodada com isso, né? Porque ela destaca a importância da questão ambiental,
Então, a população está preocupada, sim, com proteger o meio ambiente, com o equilíbrio climático e outros temas, e o governo o governo federal não está com uma postura de atender essas demandas, né? E isso é um sinal importante para o próprio governo prestar atenção, né? Porque ele não está dando a resposta que os cidadãos querem em termos de políticas públicas. É lógico que nós estamos numa época de pandemia, em que outras questões que assumiram um tom de tragédia, né, tomam o dia a dia das preocupações dos cidadãos. Mas, mesmo assim, essa pesquisa mostra que eles não estão ignorando, que eles não estão deixando de perceber os problemas nesse campo. Eu considero bastante importante esses resultados. A senhora falou aí no início já um pouquinho desses resultados, que foram resultados positivos, né? Quanto a essa percepção da população. Isso já vem de uma crescente sobre essa visão da população. Antigamente, essa visão era essa também, a mesma, de ter essa preocupação? Ou isso aí foi aumentando com o tempo também por conta do aumento aí do desmatamento, das queimadas? Infelizmente, esses acontecimentos aqui no Brasil ajudaram a que a população fique mais atenta, preocupada e comece a observar mais a questão do meio ambiente? Bom, nós temos pesquisas anteriores, mas não temos assim com essa mesma metodologia. Mas eu vou dar um exemplo. Eu fui presidente do IBAMA no governo Temer. O governo Temer era um governo com um índice de popularidade muito baixo, mas em meio ambiente era uma área em que o governo Temer era bem recebido. Nas pesquisas apontavam a questão ambiental ou a política ambiental como variava conforme a pesquisa, como o primeiro ou segundo tema em que o governo Temer estaria razoável, né, e os outros abaixo, né? Então, isso já mostrava que a população presta atenção, sim, a essa área, né? De qualquer forma, na minha leitura, esses números da pesquisa de outubro do ano passado, da pesquisa Ibope-ITS, refletem muito, por exemplo, a tragédia que ocorreu no Pantanal em 2020, né? 1/3 do bioma foi queimado, né, com um número de mortes de animais que ninguém sabe estimar. A grande riqueza biológica do Pantanal provavelmente está na fauna, né, uma variedade enorme de animais, e aquelas imagens todas, né, dos animais mortos, tudo aquilo, o desmatamento alto, né, o desmatamento na Amazônia, que é o que os jornais divulgam mais, ele foi altíssimo em 2019, foi um aumento de 34%. Em 2020, além desses 34%, subiu mais 9,5%, e nós voltamos, com o número de 2020, a números de 2008, quer dizer, nós estamos num patamar de desmatamento que nós não tínhamos tão alto desde 12 anos atrás. Então, tudo isso somado no ano passado, certamente contribuiu para essa preocupação toda da população, né? Liga a TV, vê o Pantanal queimando, abre os jornais ou os sites na internet, aparecem os números do INPE com a explosão do desmatamento, né? Então, acredito que há influência, sim. Provavelmente esses números estão acima do que estariam se a gente não estivesse num momento que eu considero de tragédia mesmo. Não é a tragédia da Covid, mas o que está acontecendo em meio ambiente, em termos de descontrole da questão ambiental, do desmatamento, dos incêndios, da degradação, caminha também para a tragédia, inclusive porque tem impactos climáticos, e a questão climática é a tragédia do futuro, né? Nós já estamos tendo problemas derivados das mudanças climáticas, e vamos ter mais problemas que vão afetar a nossa economia, porque afetam o próprio agronegócio, que está tendo que plantar com condições cada vez mais severas, de falta de disponibilidade hídrica, de aquecimento climático. Então, as espécies que são usadas hoje têm que ser resistentes a temperaturas altas, a falta de água. Tudo isso é derivado das mudanças climáticas, né? Então, assim, eu considero a tragédia que está nos esperando.
nós temos que controlar a Covid, tentar sair dessa, e isso é uma questão mundial, mas a questão climática também é, né? E nós já estamos enfrentando os problemas sérios derivados dessa questão. Sueli, você falou aí da questão de quando a gente vai começar a assistir a TV, um telejornal, a questão do meio ambiente, as queimadas estavam muito mais em pautas nesses últimos meses, né? A gente sabe que, infelizmente, esse problema aqui no nosso país, ele vem aí de anos anteriores. Há muito tempo que a gente sofre essa questão do desmatamento, a questão das queimadas. Você acredita aí que o acesso à informação, tanto pela TV e agora também tendo mais oportunidade de ter acesso à informação através da internet, tem ajudado também a conscientizar a população quanto aos perigos aí que está iminente, né? Como a senhora falou, um perigo aí do nosso futuro que, se a gente não mudar o modo de vida, nossa qualidade de vida, quanto a isso, essa preocupação, a gente vai enfrentar consequências futuramente, né? Com certeza, e existe um sentimento equivocado de que, como nós temos uma área florestada grande, principalmente na Amazônia, a nossa questão ambiental ela não é tão complicada como em outros países. Isso é equivocado, porque o nível na Amazônia, o nível de degradação, de desmatamento que já existe, tem vários cientistas que mostram que a gente estaria pronto, assim, quase próximo, desculpe, de um ponto de não retorno, quer dizer, se a gente deixar o desmatamento crescer mais na Amazônia, ela vai virar uma savana, ela perderá as características de floresta tropical como ela é, e o que isso ocasiona? Ocasiona que ela vai deixar, se ela for savanizada, né, se aproximar de uma morfologia de cerrado, e por causa da degradação, né, não é um cerrado natural, existem até manchas de cerrado na Amazônia, mas eu estou dizendo o bioma em geral, né? O que vai acontecer? A floresta ela deixa de produzir a umidade necessária que beneficia todo o país, na verdade, toda a América do Sul. A floresta amazônica funciona como se fosse uma bomba d'água, e essa umidade ela vem para o centro-sul do país e garante condições climáticas adequadas, inclusive para as grandes produções do agronegócio. Então, a savanização da Amazônia influencia estados do Sudeste, do Centro-Oeste, todo o país, na verdade, todo o continente. Então, você tem que ter a devida atenção para a questão ambiental, para a questão climática, para toda essa integração de elementos, né? O Brasil ele tem condições privilegiadas nesse campo, além das áreas florestadas, tem muitos recursos hídricos, tem uma biodiversidade enorme, mas não é por isso que nós estamos garantidos, muito pelo contrário. Se a gente continuar atuando na linha de degradação, nós vamos perder toda essa riqueza e ter condições de vida cada vez mais complicadas, né? No dia a dia de todos nós e do que nós produzimos. O país depende demais da produção agrícola, né? Da agropecuária, que é afetada diretamente por tudo isso. É um tiro no pé quando o pessoal da área da agropecuária não tem a devida atenção para a questão ambiental, para a questão climática. Na verdade, eles estão se auto-prejudicando e num curto prazo, porque os problemas já existem, já estão aí. Especificamente aqui no nosso país, né, tem essa questão das queimadas e, infelizmente, do desmatamento da floresta amazônica. E falando aí de uma maneira geral, né, sobre, por exemplo, o aquecimento global, que atinge aí todo o nosso planeta, as pessoas consideraram, 78%, né, consideraram aí, principalmente entre os jovens, que esse é um problema eminente também. Só que a gente vê alguns discursos, por exemplo, né, que acabam negando aí a existência desse aquecimento global, principalmente agora na época de internet, né, onde todo mundo consegue dar sua opinião. Aí a gente sabe também dessa onda de fake news. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho aí sobre essa questão do aquecimento global, tanto da percepção das pessoas, que são aí 86% são jovens, né, de 18 a 24 anos, é uma faixa etária aí bem jovem, e se esses discursos, né, esses discursos aí negando a existência desse aquecimento global,
pode prejudicar na percepção aí desse problema. Isso, os números em relação ao aquecimento global da pesquisa são impressionantes. 92% acreditam que o aquecimento está ocorrendo, né? 78% consideram a questão muito importante, mas a posição negacionista, que muitas vezes está na fala de alguns representantes importantes do governo federal e também em outros governos subnacionais, a posição negacionista, ela praticamente não encontrou espaço nos resultados dessa pesquisa. Então, a população entende que o aquecimento global é um fato. Tem uma questão na situação atual da nossa política ambiental, a maior parte dos países eles reduziram as emissões de gases de efeito estufa, que são os que causam o aquecimento global durante a pandemia, porque principalmente reduziu a produção industrial, né, com a quarentena, com todos esses fechamentos. No caso brasileiro, as nossas emissões, elas são geradas muito pelo desmatamento e pela mudança, pela própria agropecuária. Então, nós temos um perfil de emissões de gases de efeito estufa mais ligado à questão agrícola, a questão de desmatar para colocar agropecuária no lugar. E então, o que aconteceu? O Brasil, ele, entre os grandes emissores de gases de efeito estufa, ele foi o único que não reduziu os seus percentuais durante a pandemia. Então, isso é um alerta, né? Todo mundo decresceu, os maiores emissores decresceram nas emissões e nós continuamos, porque o desmatamento continua aumentando muito, nós continuamos aumentando a nossa contribuição para o aquecimento global. Né? Isso tem que ser, não deveria, isso necessita ser objeto de atenção muito séria, não só do governo federal, como dos governos dos 3 níveis da federação. Mas, assim, esse quadro, né, nós estamos aumentando as nossas emissões de gases de efeito estufa porque não estamos controlando o desmatamento, principalmente. Né? Isso teria que ser uma preocupação, já dos cidadãos pela pesquisa, né? Mas teria que ser uma preocupação do dia a dia dos brasileiros. Né? Não tem cabimento na situação atual do aquecimento global no mundo, das mudanças climáticas no mundo, das discussões sobre os documentos nacionais em relação ao Acordo de Paris, que vão ser objeto de uma conferência no final do ano, em novembro, em Glasgow, né, ligada a uma das conferências das partes, a 26ª da Conferência do Clima, vai ocorrer no final do ano. O Brasil vai chegar lá com uma posição quase de pária, né, do país do mal, que não está tomando medidas para a redução das emissões, e tinha se comprometido a fazer isso. Né? Já está descumprindo, a gente está longe das metas em relação ao corte do desmatamento que nós tínhamos estabelecido alguns anos atrás no âmbito do Acordo de Paris, em 2015. Né? Então, é fundamental, e nisso esse tipo de pesquisa ajuda, que essa preocupação realmente esteja no dia a dia das pessoas, né? E que isso, por estar no dia a dia das pessoas, os diferentes governos, da União, Estados e municípios, passem a se preocupar com o tema. Né? Então, o governo federal está numa situação péssima, porque quase que nega a política ambiental, mas também temos que cobrar dos governos estaduais, por exemplo, planos ligados a mudanças climáticas no nível estadual, ou mesmo ações de adaptação às mudanças climáticas, por exemplo, nas cidades costeiras. Nós temos um grande grande percentual da nossa população mora na linha de costa. Com o aumento da temperatura no mundo, o nível dos oceanos sobe. Então, as cidades costeiras tendem a ter problemas sérios no futuro. O Brasil tem uma grande parte de sua população nessas cidades. Os prefeitos já deveriam estar fazendo planejamento ou adaptação de seus planos diretores de desenvolvimento urbano para conseguir lidar com essa perspectiva de aumento do nível do mar.
e isso praticamente ninguém faz no país. Quando o problema chegar, e já tem algumas áreas na linha de costa que isso já ocorre, problemas de invasão do mar em determinadas áreas, quando o problema chegar sério, nós não teremos tempo de fazer esse planejamento e vamos sair correndo, tentando resolver às pressas, né? Então, essa preocupação, ela se estendendo realmente para a população toda, eu acredito que é o caminho para que os diferentes governantes sejam pressionados a tomar medidas concretas nesse sentido. Sueli, você falou aí de algumas ações que podem ser tomadas, isso pelo poder público, né? Tanto em nível federal, estadual e também municipal. E pensando quanto ao papel da população, você acredita que quais seriam as atitudes que a população poderia tomar para ajudar nessa questão, né? A gente às vezes acredita, eu posso fazer minha parte, mas eu sou só uma pessoa, não sei se vai gerar tanto impacto. Mas eu queria que você falasse dessas ações, além, claro, que eu acho que a principal, né, além da gente pensar nessa questão, como a senhora falou, é fazer essa cobrança, né, para os governantes. A gente tem uma máxima antiga que a gente fala em política ambiental, que os cidadãos têm que pensar globalmente, ver todos os efeitos maiores, mais amplos daquilo que ele está atuando nesse campo, mas agir localmente. Não, cada um tem que fazer a sua parte, né? Indo além da questão climática, em política ambiental, por exemplo, separar o lixo, ou quando eu moro numa área rural e eu vou fazer alguma limpeza de terreno que por algum motivo tenha que ser com fogo, eu peço autorização para o órgão estadual de meio ambiente, eu aviso, ou assim, eu sigo a metodologia que os órgãos de extensão rural ensinam para como fazer isso. Então, o nosso dia a dia ele é cheio de atuações individuais. Na hora que eu for no mercado e for escolher o que eu vou comprar, na medida do possível, dar prioridade para aqueles produtos em que você sabe que houve rastreamento da questão ambiental, que são empresas que têm certificações, empresas que você sabe, se afastar daquelas que vivem na televisão como causando infrações ambientais ligadas a crimes ambientais. Então, até nesse ato assim de consumo tem escolhas que podem ajudar. Não é tão simples, porque a população brasileira tem um poder aquisitivo baixo, algumas vezes esses produtos eles não são baratos, né? Mas na medida do possível as pessoas têm sim que ter essa preocupação. Se eu consigo escolher entre os produtos, escolher aqueles em que você sabe que o impacto ambiental é menor. Então, se tiver que usar embalagens plásticas, usar aquelas que vêm com o ciclo que é reciclável, né? Ou reduzir ao máximo possível a questão dos plásticos, porque o plástico sempre é complicado de gerenciar. Tem uma experiência que o Brasil é campeão mundial e que as pessoas fazem, aquelas latinhas de alumínio, né, de refrigerante, cerveja. O Brasil é campeão mundial, ele recicla mais de 90% dessas latinhas, o retorno é enorme, porque a indústria de alumínio há muitos anos faz a aquisição em preços razoáveis. O retorno do pós-consumo de outras embalagens, como as de PET, tem aumentado também, mas tem um potencial enorme para aumentar e chegar próximo, pelo menos, do que acontece nas latinhas de alumínio, né? O fabricante ele paga bastante pela latinha de alumínio, porque a produção da latinha, a produção de alumínio, ela é o que a gente chama eletrointensiva, ela é cara. Então, vale a pena para o fabricante pagar bem, porque ele vai economizar na fabricação, né? O fazer novas latinhas é muito caro. Mas há outros produtos em que a gente consegue fazer essa expansão do pós-consumo. Isso é importantíssimo, é o que a gente chama de economia circular, né? Os resíduos eles voltam para o ciclo de produção e não vão para uma destinação final, eles são reaproveitados. Então, quanto mais a gente conseguir colocar produtos no âmbito dessa lógica da economia circular, mais você contribui para a questão ambiental e para a questão climática também.
porque é menos produto, é menos recursos naturais usados, é menos energia que você tem que despender. Então, assim, essa mentalidade em prol do meio ambiente, ela tem muito que crescer. A própria pesquisa mostra isso, ela mostra muita preocupação, ela mostra as pessoas entendendo o que é a questão ambiental, o que é a questão climática, entendendo que a ação humana é a grande responsável, né? As pessoas acham que o governo tem que resolver, mas as pessoas entendem que é a ação humana, em grande parte, que vai causar os incêndios florestais, as queimadas irregulares, ou o desmatamento, isso está claro na pesquisa. Né? Só que a pesquisa também mostra que as pessoas agem pouco. Primeiro, fala que elas têm pouco conhecimento, se reconhecem como tendo pouco conhecimento nesse campo. Isso evidencia um potencial em termos de educação ambiental da coletividade grande para explicar melhor, né, com mais detalhes, tudo isso. E também as pessoas falam, assim, mostram que efetivamente tem pouca atuação assim, ativa em termos de participar de movimentos nessa área ou de manifestações públicas sobre a questão ambiental, isso é pouco. 17% é o número nessa linha de participação mais ativa. Então, ainda tem muito, né? A gente já caminha, já tem uma questão positiva do conhecimento, do reconhecimento. As pessoas que responderam essa pesquisa, eu sinceramente acho que é uma aula para determinados governantes, tá? Porque as respostas são muito, muito corretas e tecnicamente corretas do ponto de vista de quem trabalha na área ambiental. Eu trabalho toda a minha vida. Você lê e as respostas fazem sentido. Então, a população está dando uma aula para os governantes. Só que a gente tem que conseguir dar um passo além, das pessoas estarem mais envolvidas em decisões cotidianas, em termos mais ativos, né, mais proativos, mais de ações concretas em defesa da causa ambiental. Isso ainda tem que melhorar. Sueli, é importante, né, essa questão. Eu perguntei justamente porque a gente às vezes acredita que aquele nosso ato individual, aquela reciclagem, separar o lixo, né, reciclável do que não reciclável em casa, às vezes a gente acredita que não está gerando impacto, né? Mas cada um aí fazendo a sua parte, como a senhora disse, né, tendo também essa consciência, ajuda muito o meio ambiente e também a fazer essas cobranças aos nossos governantes, né? Eles precisam aí de respostas, como você falou, né, dessas pesquisas, que são exemplos de que a população realmente está atenta a esse assunto e cada vez mais, né? Porque, infelizmente, cada vez mais está impactando aí a nossa vida. Sueli, eu agradeço muito a sua participação, vou deixar um espaço final. Se a gente não abordou algum assunto, algum aspecto da pesquisa que você acha que é importante destacar também, eu deixo esse espaço para você falar diretamente com o nosso telespectador. Bom, eu acho que eu queria destacar é que, em geral, esses resultados me deixaram muito feliz, sabe? Assim, porque para quem trabalha no dia a dia em política ambiental, nós estamos passando uma fase difícil, porque principalmente o governo federal tem atuado assim no sentido de desconstrução de algumas políticas ambientais importantes. Então, a gente está levando assim críticas para todo lado, está tendo dificuldades de defender as nossas pautas. E quando vem um resultado desse, assim, é muito animador, sabe? É muito animador saber que a população entende o que está acontecendo, saber que a população reconhece a relevância da questão ambiental, da questão climática. Eu acho que é esse o destaque, assim. Nós temos muito o que fazer, nós aplicamos muito poucos recursos orçamentários e extra-orçamentários na questão ambiental. Nosso processo produtivo ainda tem que melhorar muito para pelo menos respeitar a legislação ambiental, né? Nossa legislação ambiental ela é reconhecida internacionalmente como rigorosa, só que parte das nossas leis são pouco aplicadas, né? Mas, de qualquer forma, em termos de resultado geral, eu acho que tudo isso foi muito bem-vindo, né? E teve uma repercussão, está tendo ainda uma repercussão grande. As pessoas acho que se surpreenderam com esses números e comentaram bastante, continuam a comentar, já tem alguns dias que isso foi divulgado, e isso é bastante positivo no meu ponto de vista, assim, fiquei muito feliz com isso.
Sueli, agradeço mais uma vez a sua participação e disponibilidade, né, por falar desse tema tão importante, a questão do meio ambiente, né, e a gente conseguir aí ver resultados tão positivos quanto a percepção do brasileiro nessas questões, também deixa a gente um pouco mais otimista, né, nessa área. Agradeço mais uma vez a Tem que sua ter atenção. esperança. Sim, com Tem que ter certeza. esperança. É Sueli, isso. muito Eu que obrigada, agradeço agradeço. também a todos vocês que participaram e acompanharam desse Alesp Conecta de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!